Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa sexta-feira. Sextou com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Vou trazer informações para vocês, né? De Flamengo e São Paulo. Já tem a parcial de ingressos e o Maraca deve estar lotado amanhã, no sábado, no jogaço entre Flamengo e São Paulo, a volta do Campeonato Brasileiro. Tem também informação sobre Jorginho, nação. Uma curiosidade, cara. Jorginho vai fazer sua primeira partida como profissional aqui no Brasil e vai vestir o manto rubro-negro. Tem também informação, né, sobre Lohan e Matheus Gonçalves, que jogaram ontem. E olha só, o Matheus Gonçalves fez 2 golaços e Lohan deu passe. Jogaram muito bem as crias do Flamengo ontem no Sub-20. Vou trazer informações para vocês. Tem também informação do mercado da bola. É isso mesmo, nação. Mercado da bola do Flamengo dessa temporada 2025. Mercado da bola que abriu ontem. Flamengo, a partir de ontem, já pode contratar. Já pode contratar agora, hein, galera? Reforços para essa temporada 2025. Mas é o seguinte, nação. Antes de trazer as informações do Mengão, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, que ajuda bastante. Deixa o like aí, peço humildemente. Deixa o like, galera, ajuda bastante o canal. E acione o sininho da notificação para você receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá para as informações do Mengão. Flamengo que faz hoje seu último treino antes do jogo contra o São Paulo. Felipe Luiz, né, que faz os últimos ajustes na equipe para escalar os 11 titulares contra o São Paulo amanhã. Mais tarde no vídeo de hoje à tarde, lá para as 4h30 da tarde, eu trago para vocês a provável escalação do Flamengo que vai enfrentar o São Paulo na volta do Campeonato Brasileiro. E olha só, nação, ó, parcial dos ingressos, hein? Maraca deve estar lotado amanhã. Até o momento já foram vendidos 48 mil ingressos. 48 mil ingressos já vendidos para a partida desse sábado entre Flamengo e São Paulo, o retorno do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que o Mengão é líder do campeonato, hein, nação? Então, segue o líder! Segue o líder, cambada! Se Deus quiser, a gente vence amanhã, né? E segue lá no topo da tabela. E se vencer amanhã, a gente já, ó, ganha uma gordurinha. Ganha uma gordurinha, já põe uma diferença já nos adversários. É isso mesmo. Então o jogo de amanhã é muito importante para o Flamengo, hein, galera? E olha só, nação, vou trazer informação aqui para vocês, ó. Sem Pulgar, Flamengo prepara De La Cruz para suportar sequência de jogos. De La Cruz, que vai ser relacionado, né, para o jogo de amanhã. De La Cruz vai ser relacionado, é isso mesmo, nação. Está 100% recuperado. Mas olha só, o Flamengo prepara o jogador para aguentar, né, até o resto da temporada, sem se lesionar, sem se machucar, se Deus quiser, né, mano? Se Deus quiser. Precisamos muito do De La Cruz nesse restante de temporada, hein? Precisamos muito dele, né, pois o Gerson foi vendido, Pulgar vai ficar 3 meses fora. E olha só aqui, ó, Flamengo, né, prepara De La Cruz para suportar sequência de jogos, né, até o final da temporada. Olha só aqui, ó, o Mengão aproveitou, né, a pausa para preparar o uruguaio para o calendário apertado, com jogos decisivos de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. No entanto, pelo histórico de lesões, dificilmente De La Cruz estará em todas as partidas. A gente já imagina isso, né? Todos os jogos ele não vai conseguir suportar. Olha só, o meia chegou, né, ao Flamengo já com um quadro de sinovite crônica no joelho direito. Por causa desse problema, o outro joelho, né, o joelho esquerdo, acabou sobrecarregado. E o Flamengo precisa controlar a carga de treinos no dia a dia para que ele suporte até, né, o fim da temporada sem se lesionar, se Deus quiser. Olha só, nem sempre De La Cruz vai a campo treinar com o elenco. Nessa temporada, o jogador começou a ter uma rotina complementar em casa, com acompanhamento, né, do fisioterapeuta do clube. Informação aqui do GE. Rapaz, é o seguinte, a gente já sabia que De La Cruz vinha de cirurgia no joelho, lá no River Plate, ele passou por cirurgias no joelho, a gente já sabia disso. O clube contratou ele sabendo desse problema, que ele não atuava todos os jogos, e é o seguinte, tem que diminuir a carga do De La Cruz, tem que controlar a carga do De La Cruz para que ele consiga jogar
os jogos, né, nação, para que ele consiga ter um rendimento de alto nível. Ele não pode jogar. De La Cruz é o seguinte: jogou 3 partidas, descansa ele. Jogou mais 2, descansa ele. É desse jeito. Se quiser ter De La Cruz em campo, tem que ser assim, carga controlada. E é o seguinte, nação, vamos seguindo aqui com as informações do Mengão, né? Falei de La Cruz, vou falar agora do companheiro de La Cruz, que é o Jorginho, nação. Vou falar do Jorginho, mano. Jorginho, que vai estrear profissionalmente no futebol brasileiro, mano. Eu não sabia disso. Eu não sabia dessa informação. É a primeira vez que Jorginho vai ser titular, né? Vai estrear, vai jogar no futebol brasileiro como profissional. Eu não sabia dessa informação, mano. Olha só aqui, ó. Aos 33 anos de idade, Jorginho, né, brasileiro naturalizado italiano, fará sua primeira partida em território brasileiro neste sábado contra o São Paulo. É a primeira vez que ele atua como profissional aqui no futebol brasileiro e vai ser vestindo, né, o manto sagrado do Mengão. Olha só que o volante iniciou a carreira na Itália, onde conquistou diversos títulos e prêmios individuais, mas nunca atuou profissionalmente em seu país de origem. Então amanhã no sabadão, será o primeiro jogo de Jorginho usando o manto sagrado, mano. Show de bola, hein, galera? Show de bola mesmo. Show de bola. E olha só, um spoiler aqui já. A volância vai ser Jorginho e De La Cruz. Isso eu já sei. Eu já sei dessa informação. A dupla de volância amanhã contra o São Paulo será Jorginho e De La Cruz. Que dupla, hein, nação? Que dupla. Mais tarde eu trago pra vocês, né, no vídeo de hoje à tarde, a provável escalação do Mengão pra vocês. Valeu? E é o seguinte, nação, vamos falar agora do mercado da bola, né? Vou trazer informação do mercado da bola. Olha só, BAP define estratégia e o Flamengo, né, prioriza jovens com bom custo-benefício. É isso mesmo. O Flamengo, a partir de agora, vai contratar jogadores mais jovens. Olha só aqui, a determinação do presidente do Flamengo, BAP, ao diretor de futebol José Boto é direta: priorizar reforços com bom custo-benefício. Olha só, depois de apostar na experiência, né, com as chegadas de jogadores veteranos, né, como Jorginho e Danilo, ambos com 33 anos de idade, o clube agora volta as suas atenções para atletas mais jovens, com potencial de evolução e capacidade de permanecer por um longo período no elenco rubro-negro. BAP agora definiu, né, nação? Não vai contratar jogadores mais de idade mais, né, de 30 para lá não vai contratar mais. Só se pintar aí um jogador extra, um jogador muito bom, né? Um jogador muito bom que esteja aos seus 30 anos de idade, aí o Flamengo não vai recusar. Né? Um jogador extra classe com 30 anos de idade, o Flamengo não vai recusar. Mas, inicialmente, a proposta de BAP é não contratar jogadores mais velhos, né? Contratar jogadores mais novos, para que o Flamengo utilize o jogador por mais tempo e que o jogador, né, tenha espaço, tenha mercado na Europa ainda, que o jogador atue no Flamengo, ajude o Flamengo a ganhar títulos e que se destacar no Flamengo, tenha mercado na Europa, né, e o Flamengo pode lucrar com ele com a futura venda. Assim é o BAP, né, nação? Ele quer jogadores mais jovens. E olha só, tem um jogador aí, né, o Antony Santos, que está no scout do Flamengo, é um jogador jovem de 24 anos, está no scout. O Flamengo não fez proposta ainda, está no scout, o Flamengo deve ter sondado o jogador. Jogador jovem, 24 anos de idade, joga no Port Timbers, né, lá da MLS, lá o futebol americano. Olha só aqui, ó. E segundo o jornalista Bruno Castanha, o Flamengo já está de olho, né, nesse jogador. Ao lado do diretor José Boto, o clube tem como alvo, né, um ponta esquerdo. O Flamengo quer contratar um ponta esquerda. Ele quer porque quer contratar um ponta esquerda. Você viu que tentou contratar o Mica e não deu certo. Agora o Flamengo tá no scout aí, o Antony dos Santos. É um bom jogador, nação. Bom jogador. Pelos números, cara, pelos números dele, muito melhor que o Mica. É muito melhor. Olha só, são 18 jogos, 17 jogos como titular, 6 gols e 5 assistências. Em 18 jogos, ele participou diretamente de 11 gols. Então é um jogador que tem uns números muito bons. A idade dele, 24 anos, é um jogador jovem, pode atuar por muito tempo no Flamengo e se destacar no Flamengo, pode ocorrer uma venda, né?
para a Europa. O Flamengo poderia lucrar também com ele. É um jogador de custo-benefício, como o BAP quer. Então, mas vamos ver aí, né, o scout do Flamengo estudar aí e ver qual vai ser a do Flamengo. E muita gente me perguntando também sobre o Paquetá. Muita gente me perguntando sobre o Paquetá. Wesley, se Paquetá for inocentado, ele vai jogar no Flamengo? O Flamengo vai contratar ele? Nação, é o seguinte, cara. Paquetá é um jogador de alto custo. O clube, eu acho que é o West Ham que ele joga, né? Se eu não me engano, é o West Ham. O West Ham fez um investimento muito alto nele. Para vocês terem noção, quando o Paquetá não estava envolvido nesses movimentos de aposta, o Manchester City iria pagar 500 milhões, perto de 500 milhões, R$500 milhão por Paquetá. Essa seria a venda uma das vendas mais altas aí da Europa, né? E o Flamengo iria lucrar muito, pois o Flamengo foi o clube formador de Paquetá. O Flamengo iria lucrar perto aí de 80 milhões, perto disso. Mas a venda não aconteceu por causa dessa parada de aposta. Logo em seguida que o Manchester City iria contratar, pintou essa parada de bets aí e acabou com a carreira de Paquetá. E é o seguinte, se ele for inocentado, como estão dizendo aí, né, saiu aí já essas notícias que ele pode ser inocentado, é o seguinte, galera, o West Ham vai pedir na faixa de 40, 50 milhões de euros. E o Flamengo não vai investir 250 milhões de reais em um jogador. O Flamengo não vai investir uma bagatela de 250 milhões de reais em um jogador. 250 milhões de reais dá para o Flamengo contratar 3 jogadores de ponta para jogar no Flamengo. Ao invés de um, dá para contratar 3. Então, galera, eu não vou enganar ninguém. É muito difícil o Paquetá vir jogar no Flamengo. Só se ele quiser bater o pé lá na Inglaterra. Não, eu quero jogar no Flamengo, eu não quero jogar mais na Europa. Eu só quero ir para o Brasil, eu quero ir para casa. A não ser se Paquetá bater o pé. Aí sim, poderia fazer um preço mais barato, 150 milhões de reais, por aí, ó. 150 milhões de reais. Aí sim o Flamengo, eu acho que esses 150 milhões de reais o Flamengo iria lá e contrataria o Paquetá. Fora isso, eu acho que dificilmente o Paquetá viria nesse momento jogar no Flamengo se ele fosse inocentado. E é o seguinte, galera, Lohan e Matheus Gonçalves jogaram ontem pelo Sub-20 e deram show, hein? Deram show ontem. O Flamengo estava perdendo por 1-0. O Matheus Gonçalves fez 2 gols. 2 golaços, hein? Um golaço de fora da área, o outro que ele entrou na área com um passe de Lohan. Lohan deu um chapéu no meio de campo, conduziu a bola. Jogador do Botafogo puxando o Lohan, puxando a camisa de Lohan por trás. Lohan seguiu a jogada, poderia se jogar e pedir falta, mas não se jogou. Seguiu a jogada, deu um passe para o garoto Matheus Gonçalves. Entrou na área, puxou de lado, né, para a esquerda e chapou na gaveta. 2 gols, né? O Flamengo virou o jogo com 2 gols de Matheus Gonçalves, mas infelizmente no final o Botafogo empatou, o jogo acabou 2-2. Mas o que importa foi a atuação dos 2 crias da base. Os 2 crias da base jogaram muito bem, mano. E olha só, Matheus Gonçalves falou após a partida, ele falou, eu vou trazer aqui o áudio para vocês de Matheus Gonçalves, cadê aqui, cara? Ele falou após a partida, tá aqui, ó. Meu, que como eu não tenho muita oportunidade lá em cima, eu peço para estar jogando, para ter minuto, que é sempre bom para quando estiver lá em cima estar muito preparado quando tiver uma oportunidade, né? Nos treinamentos, todo mundo me elogia nos treinos, então só para deixar bem claro que não é nada disso, que é o meu extracampo, muita gente falando que é meu extracampo, que eu sou mal nos treinos, mas não, só para deixar bem claro que eu sou muito bem nos treinos, sempre um dos melhores do minha vida, como eu sou mais novo, tenho que dar minha vida sempre, né? E em relação a descer pro Sub-20 é muito bom, muito gostoso. Jogar com minha rapaziada aqui da minha idade, que eu fui criado, a maioria, fui criado desde novinho. Aqui dentro o Cadu, que é o coordenador da base, me treinou no Sub-14, né? Desde o Sub-13 ele tava aqui. Então é muito bom estar junto a eles. Primeiramente só pra esclarecer que muita gente... Tá aí, né, galera? Aqui, ó, palmas pro moleque. Humildade, mano. Isso aí se chama humildade. Humildade do moleque. Ele falou que... E eu falei ontem no vídeo de ontem, né? Eu falei que ele iria jogar no Sub-20, desceu para o Sub-20, mas foi a pedido dele. Ele que pede para atuar no Sub-20 para ter ritmo de jogo, né? Para não ficar parado demais. Pois ele não é aproveitado no time de cima, no time principal. Ele não é aproveitado por Felipe Luiz. Felipe Luiz não dá tantas oportunidades a ele. E o moleque foi muito humilde,
pediu para descer e jogar no sub-20. E você vê a humildade que ele fala aí, ó, jogar junto com a molecada que eu conheço, que eu sempre joguei, eu gosto muito de jogar lá no sub-20. Então, cara, parabéns para Matheus Gonçalves. E é o seguinte, é igual eu falo, né, que Felipe Luiz não dá tanta oportunidade. Aí vem os torcedores do Flamengo, alguns, né, alguns. Ah, mas quando dá oportunidade ele não aproveita. É sempre assim. Quando é com os garotos da base, a torcida, ó, trucida, né, mano? Cobra bastante. Parece que quando é os garotos da base, a cobrança é duplicada, é dobrada a cobrança. Engraçado que com o Michael, com o Cebolinha, não tem essa cobrança toda. E olha só, os dois jogadores, Michael e Cebolinha, sempre estão tendo oportunidades no Flamengo. Sempre. Quando não joga Michael, joga Cebolinha. Quando não joga Cebolinha, joga Michael. Quando não joga Michael, joga Cebolinha. Quando não joga Cebolinha, joga Michael. Fica até um ritmo, né? É sempre assim, mano. Dá pra pôr até uma música de funk aí. Quando não joga Michael, joga Cebolinha. Quando não joga Cebolinha, joga Michael. Dá pra fazer até um pancadão aí. Uma batida com essa aí, né? Sempre é assim. Sempre é um ou é outro. E a torcida nunca que reclama. Uma vez ou outra reclama. Mas com os garotos da base, a cobrança é dobrada. Olha só, o Matheus Gonçalves... Matheus Gonçalves fica 2, 3 meses sem entrar em campo. Michael e Cebolinha sempre estão tendo oportunidades, sempre estão tendo rodagem lá em cima. Aí o garoto fica 2 meses sem jogar. Imagine você, fica 2 meses sem jogar. Aí você entra no campo, sem ritmo de jogo, cru. A situação fica mais difícil, o contexto fica mais difícil para você, mano. Agora, quando você tá sempre entrando, sempre tendo oportunidades, fica mais fácil. Fica mais fácil, cara. Por isso que o Matheus Gonçalves pede para descer pro sub-20 para ter ritmo de jogo. Pois o moleque fica 2 meses sem jogar lá em cima. 2 meses sem jogar no profissional. É impressionante, cara. Eu não sei por que sempre dá oportunidades para os medalhões e para os jovens é uma vez ou outra a oportunidade. É impressionante. Parece que se você ganha 1,5 milhão, você ganha mais oportunidades. Se o seu salário é de 1,5 milhão, você ganha mais oportunidades. É o caso de Cebolinha, é o caso de Michael. Infelizmente, né, cara? Infelizmente é assim. A base, se você não jogar bem, se você não entrar e jogar igual um leão, você tá ferrado. É assim que funciona a base, infelizmente. E por falar em Michael e Cebolinha, olha só, o Flamengo planeja saídas no ataque para viabilizar grandes contratações. Para viabilizar grandes investimentos em reforços, o Flamengo avalia que será necessário enxugar o elenco, especialmente no setor defensivo, que atualmente, né, conta com 5 pontas. Michael é o principal candidato a deixar o clube em caso de proposta. Já Everton Cebolinha também é considerado negociável diante do desempenho abaixo do esperado e do recorrente histórico de lesões. Informação aqui do GE. Só lembrando que o clube do Catar, Al Duhail, deve fazer proposta por Michael. E eu acho que o Michael vai sim deixar o Flamengo. Eu acho, dependendo da proposta do Al Duhail do Catar, Flamengo vai sim vender o Michael. E é o seguinte, tomara que... Ontem o Lohan jogou muito bem o Lohan ontem, atuou muito bem no sub-20, o Matheus Gonçalves também, e eu gostaria de ver mais oportunidades para eles. Eu gostaria de ver eles em campo mais vezes, não só uma vez, de 2 em 2 meses, mas ver os moleques atuando um pouco mais. Igual dar chances para Michael e Cebolinha, eu gostaria que desse chances para os garotos também. Eu gostaria que fizesse isso. E é o seguinte, nação, mais tarde eu trago para vocês a provável escalação do Mengão e peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!